Fala, jovens. Eu vou usar agora uma mesinha para resolver as questões com vocês. Então já vamos mudar aí a telinha para resolver a questão por meio dessa mesinha. Então eu vou sumir, mas eu vou ficar falando ali com você resolvendo a questão. Beijo. Fala aí, garotinho. Vamos resolver mais uma questão do Enem, né? Questão que fala do fator de emissão Carbon Footprint, que é o termo utilizado para expressar a quantidade de gás que contribui para o aquecimento global emitidos por uma fonte ou processo industrial específico. Pode-se pensar na quantidade de gás emitidos por uma indústria, ou uma cidade, ou mesmo por uma pessoa. Para o gás carbônico, a relação pode ser descrita assim, ó, o fator de emissão, tá? O fator de emissão. O que é o fator de emissão? Vou chamar de fator de emissão de CO2. Nada mais é do que a massa de CO2 sobre a quantidade de material. Certo? Beleza. Quantidade de material pode ser, por exemplo, a massa de material produzido em uma indústria ou a quantidade de gasolina consumida por um carro em um determinado período. No caso da produção do cimento, então, galerinha, qual é o material que a gente está falando? Produção do cimento. Ó. Então, ele é o material produzido. Então, ele que vai ser a quantidade de material. O primeiro passo é a obtenção do óxido de cálcio a partir do aquecimento do calcário a altas temperaturas. Aqui está o óxido de cálcio. Ó. Esse é o óxido de cálcio, tá? Para quem não sabe, prazer, óxido de cálcio, tem que saber. Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são adicionados ao óxido de cálcio, tendo cimento formado 62% de óxido de cálcio. Galerinha, então o óxido de cálcio, ele é 62%. Ele é 62%. Eu adoro fazer assim, ó, 62% do cimento. Ele não é todo o cimento, ele é 62% do cimento. E toda vez que ele é formado para constituir o cimento, também é liberado quem? O gás carbônico. Então você está poluindo no meio. Ele deu os dados das massas, ó, do gás carbônico, do carbonato de cálcio e do óxido de cálcio. Considerando as informações apresentadas no texto, qual é aproximadamente o fator de emissão de CO2 quando uma tonelada de cimento for produzida? Peraí. Então já tem uma quantidade de material. A quantidade de material é o quê? 1 tonelada. Certo? Só que olha só, o que ele quer saber é o fator de emissão. Então, o fator de emissão é a massa do gás carbônico que foi liberada concomitante com a produção junto com a produção desse cimento, né? Sobre essa 1 tonelada. Vamos ver qual foi a massa de CO2? Bom, eu sei que a partir de 1 tonelada, cimento seria dióxido de cálcio quanto, pessoal? Dióxido de cálcio seria 62%. Certo? Tá, Jonas. Quanto de gás carbônico que é produzido quando eu produzo essa quantidade de óxido de cálcio? É isso que você tem que entender, porque os dois são produzidos juntos. Bom, eu sei que a relação dos dois é de 1 mol para 1 mol. É de 1 para 1. Lá com a equação. Então, trazendo isso para a massa de 1 mol do óxido de cálcio, ele deu. É de 56 gramas. Está para 1 mol de CO2. Qual é a massa de 1 mol de CO2? Ele deu também. 44 gramas. Jonatas, eu posso usar tonelada e grama? Pode, desde que você entenda aqui. Ó, grama está para grama, tonelada vai estar para o quê, então? Para tonelada, certo? Fazendo essa conta, a gente vai ter que x é igual ao quê? Que x igual a 62 vezes 44. Não, mas é 62%. Então multiplica por 10 a menos 2, dá na mesma, gente. Sobre 56. Eu vou te explicar por que eu multipliquei por 10 a menos 2. Porque é melhor do que você pegar 0,62 e multiplicar por 44. E olha as regras de aproximação, galera. Se fosse 60 vezes 40,
esse valor aqui ia dar próximo de 2.000 e quanto? Aliás, se for 60 vezes 40, 6 vezes 4, 24. Então, 60 vezes 40 ia dar 2400, ia dar 2.400. Jonas, mas não é um valor maior que 2.400. Sim, é um valor maior que 2.400, de fato. Então, eu vou arredondar isso aqui para baixo. Digamos que fosse 2.500 sobre, ao invés de 56,50. Daria algo próximo de... Cortava, daria algo próximo de quê, gente? 250 sobre 5, daria algo próximo de 50. Jonas, posso fazer isso? Pode, gente, porque as outras respostas estão muito distantes desse número. Jonas, mas não é 50? É 50 vezes 10 a menos 2. Ou seja, seria 5 vezes 10 a menos 1. Tem que ser próximo disso. Então, peraí. Não pode ser esse aqui porque é 10 a menos 4, tá vendo? Porque eu elimino a letra A? E todos os outros estão muito longe de 5. Então a resposta é a letra D. Caraca, Jonas, eu não entendi. Como é que tu pegou 62 vezes 44, dividiu por 56 e fez essas aproximações? Porque há um distanciamento entre as respostas. E o 4,9 se repetia. Então você só ia ter um probleminha com a casa decimal. Então eu achei esse valor em toneladas, que dividido por 1 tonelada vai continuar por ele mesmo. Então a resposta é a letra D. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos lá então, galerinha. Texto aí bem simples, bem tranquilo, é nem 2004, mas é uma questão boa que vai se repetir, então vale a pena a gente comentar, tá? Setembro de 1998, 10.000 toneladas, primeira informação preciosa, de aço sulfúrico, 10.000 toneladas de aço sulfúrico. Então a gente anota aí 10.000 toneladas de ácido sulfúrico foram derramados pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode, por exemplo, lançar calcário, minério rico. Quando ele fala minério rico, quer dizer que não é 100% carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, então, ele faz parte, em outras palavras, ele falou assim, ó. O que ele quis dizer? Que do calcário, né? Do calcário, nós temos dentro dele o carbonato de cálcio. Isso dá uma ideia para a gente de pureza, fator importantíssimo. A equação química representa a neutralização do H2SO4 com o carbonato de cálcio com a proporção aproximada, olha que interessante, proporção aproximada entre as massas, ele já deu, porque toda a equação ela dá para a gente a proporção em mols, ó. Se você olhar aqui, ó, a proporção em mols é de 1 mol que está para 1 mol, certo? Essa é a proporção em mols, mas ele falou também em massa, ó, 1 tonelada reage com 1 tonelada. Isso não é uma aproximação louca. Se você pegasse aqui a massa do ácido sulfúrico, você ia ver que ela é de 98 gramas a cada mol. E a do carbonato de cálcio é de 100 gramas, ou seja, é quase de 1 para 1 também em massa, tá? Foi por isso que ele permitiu essa aproximação. Mas resultado, para eu neutralizar 1 tonelada, o que ele me disse ali no texto, é que para eu neutralizar 1 tonelada de ácido sulfúrico, eu preciso do quê? Eu preciso de 1 tonelada do carbonato de cálcio, foi o que ele me falou, certo? Então, na questão, eu preciso neutralizar 10.000 toneladas de ácido sulfúrico, ou seja, de 1 para 1. Logo, eu vou precisar de quanto de carbonato de cálcio? 10.000 toneladas. Então, já sei que de carbonato de cálcio, não é isso? Eu vou precisar de 10.000 toneladas para resolver o problema do derramamento desse ácido sulfúrico. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões. Então, olha só, a quantidade de caminhões é como eu vou verificar o esforço necessário.
E ele fala o seguinte, ó, para transportar certo calcário, cuidado, ó, não é o carbonato de cálcio, é o calcário. O carbonato de cálcio está aqui dentro, que tem 80% em carbonato de cálcio, ou seja, do calcário eu tenho que 80% vai ser o quê? Carbonato de cálcio. O número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, será próximo de. Então vamos lá, galera. Qual é a pergunta? A pergunta é o número de caminhões que eu vou precisar. Lembrando que um caminhão carrega 30 toneladas. Mas e aí, o que a gente faz para resolver essa questão? Bom, a gente sabe que a gente vai precisar de 10 mil toneladas de calcário, não é isso? Mas essas 10 mil toneladas, pessoal, elas não são 100%. Elas correspondem a quanto? Elas correspondem a 80% do calcário. Mas o caminhão não carrega só o carbonato de cálcio, ele carrega o calcário. Então o calcário tem que ser 100%. Ou seja, quando você quer carregar 10 mil toneladas só de carbonato de cálcio, eu vou precisar um pouquinho mais em relação ao calcário, né? Ou seja, X. Fazendo essa continha, X vai dar igual a uma conta tranquila, tá? Você corta aqui, ó. X vai dar igual a 12.500 toneladas. Ok? Então, ele quer saber quantos caminhões são necessários para carregar essas 12.500 toneladas de calcário. E galera, o valor seria próximo, então não é um valor exato. Note que a diferença entre os caminhões é tudo de 100. De 100 em 100. Então o que a gente faz? Faz uma aproximação, gente. X vai ser igual ao quê? O número de caminhões. Vai ser 12.500 sobre 30. Gente, cortou aqui. Fica 1.250 sobre 3. Galerinha, aproxima para 1.200. Por quê? Porque a diferença ali é de 100, gente. Então dá para você saber aproximadamente 40 caminhões, sem medo de ser feliz. Jonas, eu posso fazer isso? Pode não, deve. Tudo bem? Tranquilo? Resposta então, letra D de dado. Show de bola? Bom, é isso, galera. Não tem dificuldade. Resolver uma questão do Enem, basta você ter muita cautela na leitura. A conta não é uma conta difícil. E olha que legal. Você pode